povo, fala com a tua igreja, através dos hinos, através da palavra, através do testemunho, meu Pai, na vida de cada um, Senhor. Venha consolar, Senhor, o coração abatido, triste, amagoado, Senhor. Venha despertar, ó Pai, a cada um, Senhor, para estar convicto na tua presença. Deus, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, nos ensina, Senhor, nos corrige, Senhor, nos dê orientação, ó Pai, da tua sabedoria. Eu te peço nessa noite, Jesus querido, em nome do teu Filho amado, Senhor, por tudo quanto tu tens feito. Amém, Jesus. Amém. Ainda bem que a Copa acabou hoje. Se demora mais um pouco. Aleluia. A paz do Senhor para os irmãos. Estamos felizes de estar na casa do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 15. Número 15.
Deus. Salmo de número 23. Esse salmo é tido como Salmo da Madureira. Salmo de número 23. Todos encontraram? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pela vereda da sua justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você pode dizer amém? Amém. Quantos precisam da oração? Eu e a minha casa Tá bom. padrasto da Nayara. Atrás? Ele que chama Isaías. Vai fazer Isaías. cirurgia por essa manhã cedo. É um vizinho lá de casa, chama o senhor Isaías. Vai fazer uma cirurgia do coração amanhã. Pede a oração da igreja. Tem mais alguém? Vou viajar para casa, acho que é amanhã, de vez. Vai de vez? Coração. Oh, meu Jesus. O irmão Angel, ele trabalhava na usina de asfalto aqui, né? E ele permaneceu. Que hora que você vai sair, filho? Eu Ah, vou sair amanhã cedo. amanhã cedo? Cedinho eu vou na usina ainda, da baixa do Zé Peri, que eu vou consultar. Você tem carta de recomendação aí, filha? Não tem? Você quer levar uma carta de recomendação representando o tempo que você teve aqui? Se puder mandar em PDF para mim, eu vou agradecer. Gente humana, tá bom, filho? Pode ficar sossegado, viu? A sua conduta e seu comportamento foi inviolável, tá bom? Vamos orar então. Soberano Deus, eterno Pai, graça te dou, meu Deus, porque aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Jesus querido, por tudo quanto tu tem feito no dia de hoje. Pai, eu quero te pedir, Senhor, a tua intervenção, Senhor, ali na mesa de cirurgia, Senhor, do Senhor Isaías. Ele vai passar por uma cirurgia do coração, ó Pai. Meu Deus, que as tuas mãos estejam sobre as mãos daqueles médicos, Senhor, que a tua ciência, meu Pai, coloque a ciência na cabeça daqueles médicos e faça, Senhor, o melhor diagnóstico da vida dele, ó Pai. Senhor, abençoa a vida daquele homem, Senhor. Senhor, restaurando, curando, Senhor, e também libertando de todo mal, ó Pai. Meu Deus, eu oro também, Senhor, para o teu filho, que está se regressando para a sua casa, Jesus querido. Senhor, toma conta dele, dos seus familiares, ó Pai. Tu sabes, Senhor, o quanto ele foi útil para nós, esteve aqui conosco, Senhor. Abençoe a vida do teu filho, da família dele, Senhor, do seu ministério, Senhor. Toma conta da sua conduta, meu Pai, e dá vitória para todos aqueles que alcançarem, Senhor, ao teu lado. Meu Pai, a tua igreja se reúne nesta noite para te agradecer, Jesus querido, por tudo quanto tu tem feito, Senhor, na nossa vida, e nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. As irmãs vão louvar, filho? Depois, irmão Rangel tem a oportunidade de agradecer e despedir da igreja. E eu te envio pelo teu zap, viu? Eu adiciono você e te envio, tá bom? Depois chega lá, você manda passar por um PDF que fala aqui.
Foi PDF que fala isso aqui? Nós já vamos mandar em PDF. Ah, já vai mandar para o PDF. Ah, Vai então. imprimir ou ele mandar para quem Isso, aí você só imprime e te manda, viu? Hoje está bem facilitado.
Glória Santíssima. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Oh, glória. Cheguei sentindo gostoso. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, Aleluia. espero de vocês, né? Mas pode ter certeza que o amor Glória a Deus. que eu fui receber, o amor eu vou levar. Glória a Deus. Glória a Me Deus. senti amado quando aqui cheguei pela primeira vez. E fui recebido pelo pastor Edson e a igreja. E sou muito feliz. Agradeço muito a Deus por essa temporada que aqui tive. Eu acho que eu até falei que eu vim para cá, foi debaixo de oração. Eu trabalhava de motorista da estrada e estava cochilando muito e orando a Deus pedindo um emprego que eu pudesse descansar. Ele me deu um que eu ia e lá quase nada fazia. Deus exagerou no descanso. Para mim, mas eu creio que para ele não, foi o essencial, né? Só que eu também orei a Deus para que eu fosse congregar, tivesse ido na igreja pelo menos dia de domingo. E assim aconteceu, eu soube pedir, porque fui trabalhar à noite, não tinha como, né, vir nos cultos durante a semana. Mas foi bom demais, às vezes que eu não vim, foi por motivo de trabalho, estava trabalhando. Semana passada não, que eu tive uma folga, eu fui para casa dos filhos que moram ali perto da Americana, em Santa Bárbara do Oeste, então já não fui, mas as outras vezes foi por esse motivo. E hoje vejo aqui as poucas pessoas que aqui estão, mas o principal eu senti que está aqui quando vocês me responderam com a paz do Senhor. Aleluia. Senti uma brisa, um arrepio assim muito gostoso da presença do Senhor. Eu creio que aqui está, sempre está no meio de nós. Agradecer a Deus que está na minha retaguarda, me acolheu muito bem, né? Debaixo da ordenança do Senhor. Homens de Deus, mulheres de Deus, permaneçam assim, firmes. Esse conselho eu dou a mim e peço a vocês. E eu já havia preparado, como eu sempre disse, que eu estou sempre preparado. Tenho sempre um versículo preparado. E hoje eu já havia separado aqui em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11 e um pouco do 12, que diz assim: é uma despedida quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros eu não vou dizer com o vosso santo, mas vou dizer com amor. Saudai-vos uns aos outros com amor. Pastor Joel, nós encontramos por aí crente que, não sei, parece que não são, porque não tem o prazer de cumprimentar o irmão com a paz do Senhor. Às vezes nem cumprimenta, às vezes chega e diz: e aí, irmão, tudo bem? Oi, como é que tá? Não sei, eu não aprendi assim. Eu sou novo convertido, só tenho 22 anos de crente. Mas eu aprendi foi cumprimentar com prazer, apertar na mão, não é pegar na pontinha dos dedos, não. Tem uns que pegam na pontinha dos dedos. Não, eu não aprendi assim. Sempre cumprimentei os meus irmãos com prazer. Com prazer de ser crente. De ser crente. E aceitei Jesus foi para ser crente. Tanto é que eu já dei um testemunho do cigarro que eu fumava. E quando ele tirou de mim, antes disso eu andava com a carteira de cigarro, se não fosse um irmão, olha, me
me escondendo. Que coisa horrível. Mas não me esconder do Senhor, não é? Assim é o nosso pecado. Pecamos escondendo de uns e de outros, mas não escondemos do Senhor. Eu imagino que cada vez que eu peco, Jesus está sendo judiado lá na cruz. Oh, glória a Deus. Aleluia. Meu pensamento é esse, irmãos. Quando eu cometo um pecado, Jesus foi maltratado, foi chicoteado, no meu pensamento. Aquele que deu a vida por mim, para me salvar. Então, o conceito da minha despedida é esse versículo. E o final dele, cumprimentar uns aos outros com amor. Com amor. Glória a Deus. Amor a Deus. Amor ao irmão. Amor àqueles que sofrem. Como eu outrora sofria muito do pecado do mundão. Deus só quer agradecer. Creio eu, que nós crentes temos um hábito, vou dizer o hábito até de orar, é hábito, nós orarmos, né? E creio que recebi muitas orações de vocês. Glória a Deus. Na minha falta, vocês devem faltar, e isso é amor. Quando eu me ajoelho e apresento qualquer é amor. Então, essa minha despedida é essa. Que vamos continuar nos fortalecendo no amor da palavra de Deus, no amor que Deus tem por nós, sacrificar o seu próprio filho por mim. Que amor do Senhor Deus tem por mim, pastor. É incomparável, não tem como pensar. Sacrificar o seu próprio filho, nem a seu filho poupou por mim. E eu tenho que retribuir como? Com todo o ato de reverência e amor a Deus. Temos que ser. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Estejam se lembrando também das orações de vocês. E vocês serão lembrados também. Glória a Deus. Pode nos encontrar mais, que pode ser que eu retorne, não sei. Mas aí a gente se vê Para onde você vai? para o Tocantins. Vou para casa. Vou para casa. E é assim, que o meu pensamento é esse. É de encontrar os meus irmãos que não se percam caminho. Aqueles que me tiveram orando, que passaram pela minha vida e eu passei pela vida deles. Para nós nos encontrar na glória, se é que nos encontrar novamente. Amém? Amém. Pastor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai. Oh, Pai querido. Abençoa cada vez mais. Glória a Deus. Edson, esse trabalho. Aleluia. Deus todo poderoso. Aleluia. Fique sabendo que eu amo o Senhor. Tenha Glória a isso, Deus. a sua certeza de vida. Não, já foi embora, mas ele declarou amor por mim. É, glória a Deus. Não todos. É como filhos em casa. Mas tem uns que a gente parece que é mais chegado a ele, né? Deus abençoe todos vocês. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar a ele? Ele falou que um dia ele vai retornar. Se ele não retornar, eu te vejo não vai retornar. É só você ficar firme. Eu te vejo lá. E o dia que o Senhor apresentar a mesa grande ali, e eu vou falar assim, eu cuidei dessa ovelha ali, viu? Eu cuidei. Soberano Deus, eterno Pai. Aqui está teu filho, meu Deus. Ele está retornando para a sua casa, para os seus familiares, Pai. Senhor, não deixa ele de maneira nenhuma, Senhor, deixar seus familiares mais. Permaneça com ele, Senhor, convicto, crendo na salvação que tu deu para ele, Pai. Senhor, enche ele de bênção, de alegria, Senhor. Senhor, o Espírito Santo que pousa sobre esse coração,
Pai. Receba ele, meu Deus, nas tuas mãos, Senhor, e afirme nas tuas rochas, Pai. Para que um dia nós encontrarmos no céu, ele esteja firmado e convicto, Senhor, que tu és o Deus da sua salvação. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não esqueça de orar, tá bom? Deus abençoe a igreja. Vamos ouvir um louvor? Você quer um louvor? Glória a Deus. Hã? Depois de Arno Marão, nós vamos fazer uma palavra para a igreja. O irmão não tomou a ceia, né? Glória. Não? Você trouxe bem. Nós trouxemos a ceia, viu? Depois você pode tomar, viu? Tem um corinho que diz assim: se isso não for amor, o céu não é real. Meu irmão gostava demais desse corinho. Falou? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Senhor. Deus
paz do Senhor. Glória a Deus. Sempre é motivo de alegria, né? Nós podemos estar na casa do Senhor para poder adorar e agradecer o teu nome. Eu gostaria de ler com a igreja alguns versículos bem conhecidos de todos, mas às vezes a gente fica tempo sem me ouvir. Em Lucas, capítulo número 5, e o versículo 12 até o versículo número 16. Glória a Jesus. Mas antes de ler esses versículos, né? Queria contar aqui um testemunho para a igreja, não é testemunho, algo aconteceu comigo essa semana. Eu estava lá na fazenda, carregando o caminhão, e aí eu tocando o caminhão, o transbordo vindo, e o telefone começou a tocar. Aí eu peguei o telefone, era o pastor lá de Matão lá. Muitos talvez até conheçam, né? Antônio Bizelli, eu tratei ele por Toninho Bizelli. Aí logo caiu a ligação, tentei retornar, por fim, ele ligou novamente. Aí eu fiquei muito assim, irmãos, contente, sabe? A última vez, irmãos, que eu tinha falado com ele, já tem mais ou menos uns 5 anos atrás, que ele foi em casa visitar, né? E se não está dando era cantor, ninguém tinha combinado nada, irmãos, mas falou muito comigo nessa noite, né? Porque às vezes o inimigo, irmãos, né? Ele tenta, sabe, nos derrotar, o inimigo tenta nos colocar para baixo, o inimigo, irmãos, tenta, né? Nos tirarmos da igreja, sabe? Tenta falar assim, olha, de nada você tem valor, né? O que você está fazendo na minha casa? Mas, irmãos, né, o Deus ao qual nós servimos, irmãos, é um Deus poderoso, é um Deus, irmãos, ao qual Ele vela, irmãos, para cumprir a sua palavra em nós, e Ele nos concede, irmãos, bênçãos e concede livramentos. Glória a Jesus. E esse pastor, irmãos, ele ligou porque eu postei 2 fotos lá no status, irmãos, né, dos caminhão, e ele falou que ele viu aquilo e me ligou. O que está acontecendo? Eu falei, graças a Deus, nada. Você está bem? Eu falei, graças a Deus eu estou bem. Eu vi que você postou uma foto aí de quem que é esse caminhão. Eu falei, olha, pastor, de 3 anos para cá, Deus fez uma obra na minha vida que sabe que nem eu mesmo acredito. Aí eu conversei um pouco com ele, e ele se perguntou assim, e a igreja? Eu falei, irmão, Deus me colocou eu num lugar, numa família nova, ao qual, né, tanto, né, a minha esposa, né, eu considero as meninas como fossem minhas filhas, e o pastor Joel também aqui, né, meu cunhado, nosso pastor, mas, irmãos, né, Deus fez uma transformação, irmãos, né, eu digo assim, uma mudança realmente radical, sabe, que eu falo assim, dentro do lar, sabe, dentro do lar, da onde eu estava, da onde que Deus me colocou. E ali, irmãos, comentando com esse pastor, ele falou assim, olha, eu não... E o ministério, olha, o ministério ao qual eu saí daí da igreja, eu estou aqui, irmãos, trabalhando de porteiro, ajudando a obra do Senhor, e assim nós vamos caminhando, irmãos, né? Glória a Jesus. E ele falou assim, olha, você não sabe como eu estou alegre de saber isso de você. Ele falou, porque independente, irmãos, né? Da onde a gente vai, para onde foi, para onde está indo, o mais importante é saber, né, que você está na casa do Senhor, você está firme nos caminhos do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. E ali, irmãos, né, depois de 3, 4 minutos ali, eu me alegrei, irmãos, de ter recebido aquela ligação dele, e ele do outro lado, irmão, se alegrou de saber como que eu estava, né? Aí ele convidou nós para ir no culto de ceia, que é o primeiro sábado, né, de cada mês lá em Matão, né? Falou que quer conhecer, né, minha esposa. E assim, irmãos, né, sabe o que é isso? Né? Foi aquilo que o pastor João falou, o irmão Rangel aqui falou também. É quando, irmãos, né, aquele pastor que ele vela, que ele cuida, né, que ele está caminhando ali juntamente ali com o seu filho. E lá na frente, irmãos, né, ele vê, talvez, né, que realmente aquele fruto plantado ali permanece, irmãos, na casa do Senhor. Glória a Jesus, né? Esse pastor também foi o pastor que fez o casamento da Monique. Aí perguntou dela, quis o telefone dela, ligou para ela,
sabe? É umas coisas assim, irmãos, que a gente não somos nada, mas quando nós recebemos, irmãos, né? Uma ligação com uma pessoa, né? Do pastor que a gente já congregou junto, eu congreguei, matou com ele por mais de 22 anos. E 2 congregações que eu passei lá no Ministério de Belém, né? Ele foi o pastor ali, né? E não é falando engrandecendo ao homem, mas engrandecendo a Deus, né? Deus, né? Realmente tem separado ele como pastor, sabe? Porque olha, eu já dava aula na escola bíblica dominical, aí fui na congregação que ele estava, ele me testou, irmãos. Ele chegou lá, ó, você vai dar aula para os jovens, a partir de, era de sexta-feira à noite lá, de sexta à noite, porque o irmão que dá aula vai trabalhar fora. Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei lá para dar aula para os jovens nesse dia, ele chegou e sentou junto. O que eu fiz? Sentei lá junto com os jovens. Ele falou, não, é você que vai dar aula. Aí, irmãos, da mesma forma, né, que Deus, né, pela misericórdia dele, tem me capacitado, eu ali ministrei, né, a lição para os jovens naquela noite. E ali, irmãos, ele estava ali, sabe o que, irmãos, né? Igual aqueles goleiros, né? Jogador de futebol, né? Ele estava ali olhando, sabe? Analisando, medindo. Aí ele não falou nada, nem um A, nem um B. Ele se portou ali, irmãos, como ele estivesse sendo um jovem ouvindo a palavra do Senhor naquela noite. Aí quando ele foi fazer a apresentação final das classes, ele falou assim, eu participei da aula para ver como que ele dava aula. A partir da próxima semana ele já vai dar aula sozinho. Ele está aprovado. Sabe, irmãos, são fases que acontecem na vida da gente que não é para a gente engrandecer, é para a gente glorificar o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então é momentos que a gente passa, irmãos, né, que a gente vê que existe, irmãos, realmente um Deus Todo-Poderoso e aqueles, irmãos, que estão próximos de nós, que reconhecem aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Mas aqui, irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos em Lucas, no capítulo número 5, no versículo 12, que fala sobre a cura de um leproso. Aí diz assim, aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, e eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhes, dizendo, Senhor, se quiseres bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra despertou dele. E ordenou-lhes que a ninguém dissesse, mas disse-lhe, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece para a tua purificação. E o que Moisés determinou para lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Glória a Jesus. Uma passagem, irmãos, conhecida de muitos, mas às vezes muito pouco ouvida na casa do Senhor. Mas uma passagem, irmãos, glória a Jesus, que fala sobre a cura de um leproso. Naquela época era uma das doenças, né, vamos dizer assim, mais graves. Como hoje, alguns anos atrás, também era, né? Ele está com lepra, se jogava no hospital e ali, ficava ali, estava morrendo, não voltava mais para casa. Mas essa noite, irmãos, né, em poucas palavras, só nessa saudação, eu queria só deixar o conhecimento de Deus para conosco, irmãos. Nós também estávamos na mesma situação desse homem. Nós éramos leprosos, irmãos, na presença do mundo. Nós éramos leprosos na presença de Deus, quando nós não tínhamos Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas. Mas naquele momento ao qual Deus nos resgatou do mundo, naquele momento ao qual nós erguemos as nossas mãos, aceitamos Jesus como Salvador, nós somos limpos, irmãos, da lepra, da condenação eterna, e somos hoje, irmãos, salvos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque eu falo para os irmãos, para nós fazermos da mesma forma. Olha, fica quietinho, não precisa falar para ninguém que você aceitou Jesus. Fica quietinho, não precisa falar para ninguém das bênçãos ao qual Deus falou na sua vida. Mas sabe o que acontece? Nós não temos como parar, nós não temos como ficar quietos, porque nós sabemos o que Deus fez. Eu sei o que Deus fez na minha vida, e cada um dos irmãos sabe
Deus fez na vida de cada um dos irmãos. Então, por isso, irmãos, propague o Evangelho, propague a sua salvação, propague, irmãos, as bênçãos de Deus derramadas sobre a tua vida para os demais. Não precisa você pegar a Bíblia, irmão, e ir de porta em porta para querer colocar a palavra na cabeça da pessoa. Não, o Espírito Santo se encarrega disso. Mas faça, irmãos, né? Simplesmente, na sua humildade, na sua sinceridade. Aleluia, glória a Jesus. E você vai ver, irmão, sabe o quê? Que não precisa de você anunciar: oh, eu sou crente, ou eu estou lá na igreja, ou eu faço isso. Não, as suas atitudes vão te mostrar quem você é. Aleluia, glória a Jesus. E como esse leproso, que também nós éramos leprosos, irmãos, mas hoje somos salvos, redimidos, aleluia, e curados, irmãos, pelo sangue de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. Essa é a minha oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe. Tiago Nadão. Ontem, não, antes de ontem, sexta-feira à tarde, eu recebi um telefonema de uma senhora. Era por volta de umas 8 horas também. Às 8 horas da noite. A senhora, sou Joel, eu recebi, eu tenho o telefone de uma pessoa que me enviou. O senhor mexe com descarga de água? Eu falei, sou muito bom, não, mas posso dar uma olhada. O senhor não daria uma olhada? Você quer que eu vou aí agora? Não, pode vir amanhã. Pode vir amanhã. Tá bom. E ontem cedo eu fui na casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, a válvula estava perfeita. Levei pelo spray, plena, joguei um spray para poder desconectar aqueles parafusos e fica muito tempo parado, ele enferruja. Aí ela falou, quanto que é seu serviço? Eu falei, não é nada não, senhora, que isso? Ela pegou e tirou R$50, uma senhora bem senhorinha mesmo, bem R$50 do bolso. Acho que ela forçou, tadinha, para catar aquele. Top, eu não quero. Pega, eu não quero. Ela falou, eu não preciso, eu falei, eu também não. Eu também não. O mesmo que cuida da senhora, cuida de mim. Falei para ela, o mesmo. O que cuida da senhora, cuida de mim. Não peguei. Quando eu despedi dela, que eu ia saindo, ela falou assim, o senhor é evangélico? Eu falei, sou. Eu vi pela sua atitude. Não tem pagamento que paga uma palavra dessa. Não tem. Não é R$50, não é R$100 que paga uma atitude dessa, não é. O comportamento, a atitude de um cristão é visível. É visível. É visível. Deus faz coisa grande na nossa vida, viu, irmão? Vamos louvar a Deus, vamos recolher os dízimos e as ofertas. Cadê minha Bíblia? E depois nós vamos para a palavra.
Vamos agradecer a Deus. Simone, olha. Pai querido, Pai eterno, na Tua presença nós nos colocamos e te agradecemos, Senhor, pela fidelidade dos Teus filhos. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque Tu és na vida dos Teus filhos, Senhor. Só por isso que eles conseguem ofertar e dizimar na Tua casa. Continua abençoando, Senhor, dando graça, vitórias, grandes bênçãos, infinitamente mais, Senhor, para os Teus filhos que são fiéis na Tua casa. E aqueles que ainda não conseguem, ou aqueles que ainda não têm no coração, Senhor, a vontade de ofertar, Senhor, abençoa, dê graça e vitória para que Teus filhos possam ofertar na Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia, Evangelho de São Mateus, capítulo 21. Mateus 21. Chama-te a ler. Mateus 21, versículo 12. Como é que está escrito aí, Tandra? Cadê teu microfone? E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. 12. Pode ir. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Amém. Toma, próximo. No Evangelho, principalmente nos Evangelhos, você vai encontrar a seguinte expressão: Jesus entrando na sinagoga era sábado. E Jesus entrando na sinagoga, havia um homem com a mão mirrada. Jesus entrando na sinagoga deles, havia uma mulher curvada, e Jesus curou. E Jesus entrando na sinagoga outra vez, havia um menino que ora era endemoniado, e ora ele se jogava no fogo, outra hora na água, e Jesus o expulsou. Vocês prestaram atenção? Que na sinagoga tem homem de mão mirrada, tem mulher curvada, tem criança com problema endemoniado. Prestaram atenção que na sinagoga deles havia problemas, havia dificuldade. Prestaram atenção que o ministério, a sinagoga, ela somente tinha um lugar, e ali tinha pessoas, homem, mulher, criança. Se você pegar o conceito disso tudo, dá uma família doente, família com problema, família com dificuldade na sinagoga. Mas a sinagoga era de quem? De quem era a sinagoga? A Bíblia diz que era deles. A sinagoga era dos homens. Mas aqui Jesus no templo de Deus.
Entrou Jesus no templo de Deus. Porém, o templo de Deus, ultimamente, ele tem decepcionado muitos. Isso não é de agora. Quem regia o templo? O sacerdote. Quem era o sacerdote? Anás e Caifás. Havia um monopólio no templo, que se a pessoa pecasse, ele tinha que trazer um animal. Aliás, conforme o pecado era 2. E eles diziam assim: não, você não precisa trazer 2, não, pode trazer um só. Pode trazer um só. Só que quando você chegasse lá e falasse: olha, eu fiz uma besteira aí, eu errei, vixe. Para esse tipo de pecado tem que ser 2 animais. Mas eu trouxe um, não tem problema não, você vai lá na frente e compra um outro. Ele deixava o animal aqui, a pessoa pegava o próprio animal dele, dava a volta, levava lá no templo e ele comprava o mesmo animal que ele trazia. Era um monopólio. Havia sim corrompido. Pegaram outros pecados, era um passarinho, traz uma pombinha. Pomba na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Pegaram ela, colocaram ela em uma gaiola e colocaram ela aí, fica aí. Você aqui você não fala, aqui você não questiona, aqui você fica quieto, fica aí. Muitas das vezes você não consegue sentir o Espírito Santo porque ele está dentro de um gaiola. Jesus chegou. Não diferente do nosso organismo que nós vivemos, no regime que nós vivemos, que nós tratamos de democracia. Se você pegar a Carta Magna da democracia, o que ela é? A democracia ela te dá o direito de você ir e vir, de você expressar, de você fazer, de você realizar, de você falar, de você conduzir a sua atitude e seu pensamento. Democracia. Começaram a fazer a democracia dentro do templo. Só que no templo não tem monarca. O templo é de Deus. A lei é de Deus. Eu não posso ter uma atitude lá fora, um comportamento lá fora, um pensamento lá fora, e chegar aqui e querer implantar o meu pensamento, a minha atitude, o meu comportamento, porque aqui não é um regime democrático, aqui é um reino, e o reino é de Deus, a lei é de Deus, ela estabelece para nós. E qual é a lei de nós? Primeira coisa que aparece aqui, quando ele chega, ele vai expulsar. Você sabe o que significa a palavra expulsar, ou a expressão da palavra expulsar? É tirar fora, é deixar de lado, é você mudar, é você limpar. Então, quando você aceita Jesus, ele entra, o Espírito Santo entra e começa a fazer uma limpeza, e a limpeza ela tem que ser de dentro para fora. Mas essa limpeza ela vem de dentro para fora, e ela vem cada dia mais que você permanece, ela vem se tornando visível. Qualquer um que você passar na rua e você saiba
O comportamento dele, a atitude dele, você é capaz de definir se a pessoa é de Deus ou não. Se o comportamento dele é de Deus ou não. Mas dentro da sinagoga eles estão fazendo comércio. E ele vai e expulsa. Ele vai e tira. E ele vai e coloca ali na gaiola, e ele chega lá e abre a porta daquela gaiola dos pombinhos e solta. Ele vai dizer: Espírito Santo, aqui você tem liberdade para agir, você tem liberdade para voar, você tem liberdade para falar, você tem liberdade para limpar. É o Espírito Santo que faz isso em nós. É o Espírito Santo. É Ele que entra, é Ele que me convence, é Ele que faz a minha atitude, o teu comportamento se transfigurar diante de qualquer pessoa com uma nova natureza, um novo comportamento. É o Espírito Santo. E muitas das vezes nós temos trancado o Espírito Santo dentro de uma gaiola e deixado ele trancado. Só assim, quando você conseguir fazer essa mudança dentro de você, e aí no verso de número 13 vai dizer assim: e traziam coxo, não estava ali, e traziam cego, não estava ali, e Jesus curou a todos. Prestou atenção? Na sinagoga ele cura um, na sinagoga ele liberta um, na sinagoga ele transforma um, na sinagoga ele muda um, mas no templo é todos. No templo é todo. Ele não faz exceção dentro do templo, mas na sinagoga ele faz, porque a sinagoga é do homem. E muitas das vezes nós estamos dentro de uma sinagoga, curvado, mão mirrada, paralítico, cego, enfermo, dentro da sinagoga. Mas o Senhor me trouxe aqui hoje para dizer: eu estou dentro desse templo, para dar vista ao cego, para libertar a enfermidade, para dar cura àqueles que estão necessitados, para dar transformação na vida daqueles que precisam. É no tempo. Você só vai fazer isso no tempo. E muitas das vezes nós deixamos o nosso templo vazio. Veja quantas pessoas faltaram hoje. Veja quantas. Mas Deus há de pedir conta. Há de pedir conta do que passou e do que você fez. Ele pede conta. E aí, quando chega no verso de número 14, ele vai dizer assim: e foram ter com eles no templo cego, coxo e o curou. Quando você está no templo, meu irmão, conectado com Deus, afirmado com Deus, alicerçado com Deus, pode ter certeza que Deus está ali para te dar vitória. Deus está ali para te livrar de todos esses tipos de problemas. Deus está ali para te cuidar de você. É quando você vem para o templo que você tem a maior segurança na sua vida. Que Deus sempre vai fazer presente. E a Bíblia diz que quando o Senhor começa a curar, começa a libertar, começa a dar visão ao cego, e vendo então os principais da sinagoga, os escribas, as maravilhas que ele fazia, você só vai conseguir ver esse tipo de maravilha no templo de Deus. No templo de Deus. Você só vai conseguir ver esse tipo de maravilha na casa de Deus, no lugar de Deus, aonde Deus habita, aonde Deus mora. É aqui que Deus faz as suas maravilhas. Você pensa que não,
mas agora, nesse instante, Ele está trabalhando por aquele que nele espera. Ele está livrando você de uma cilada, de um problema, de uma dificuldade. Ele está te dando vitória nesse momento. Você não percebe, mas Ele está. A Bíblia diz que tem um Deus que vai adiante de ti, abrindo porta para te dar vitória. Ele vai adiante de você. Você não chegou lá, mas havia uma porta fechada, Ele já abriu e você vai passar. Ele vai adiante de você, dando vitória. Só que aí chegam as criancinhas e começam a adorar a Deus, começam a louvar a Deus. Eu estive ontem no culto de Jaboticabal. Era só um culto de jovens. Acho que tinha mais ou menos umas 600 pessoas, 500, 600 jovens. Se vocês verem a alegria deles, vocês veem a alegria deles. Embora que o som era alto, a música não era adequada para o nosso ambiente, mas para eles, nossa, que alegria. Eu me alegrava de ver eles alegres. Alegrava de ver eles alegres. Mesmo com aquele barulho, mesmo com aquele som alto. Mas eles estavam, quando eles falavam assim, vem para cá, todo mundo, a maneira que eles faziam para chamar a atenção de Deus. Você fala, mas isso é meninice, menino. Você lembra quando Davi trouxe a arca da casa de Obed-Edom? E quando ela estava chegando em Jerusalém, a Bíblia diz que ele se alegrou de um tanto jeito que ele tirou a roupa. Quando a Bíblia fala de roupa, não quer dizer que ele ficou nu, não, sabe? Ele tirou as vestes reais, aquela capa real, que ele era rei, aquele traje real dele, ele tirou. E ele se comportou como um adolescente. E a Bíblia diz que ele pulava e gritava. Tanto é que você vai ver que sua esposa está lá no segundo andar. E ela, quando vê Davi fazendo aquela alforia, a Bíblia diz que ela se indignou. E Deus cerrou a madre dela pela atitude dela de ver o rei diante. O rei se alegrava e ela ficava triste. Às vezes nós fazemos certas coisas, irmãos, ou precisamos fazer certa coisa para chamar a atenção de Deus. Para chamar a atenção de Deus. Deus ainda quer ser atraído com alguma coisa que você faz. Mas isso é meninice. Não é não. Só eu sei. Eu não sei se vocês prestaram atenção. Até os 40 anos, irmã Rangel, eu não chorava. Não havia lágrima nos meus olhos. Podia bater em mim que pensar em julgar, mas que isso? O dia que eu completei 40 anos, eu estava em Curitiba, minha filha me ligou, e ainda ela cantou aquele hino que eu não esqueço, embora eu não saiba ele, mas eu não esqueço. Ela disse, meu pai quase, você sabe? Estás neste momento, aqui tem o seu presente, mas não posso lhe entregar. Eu te procuro entre as fileiras da igreja, os meus olhos não te veem, eu começo a chorar.
cantou esse hino para mim. Pensa num homem cruel, rude, ignorante. Pense. Pensou? Multiplica por 4. Me lembro uma vez, estava toda ela, menina, da velha, tudo pequenininho. Eu fui na casa do meu sogro e eu tinha uma caminhoneta baú. Então eu abri a porta traseira do baú e eles entravam tudo dentro, que eles queriam vir dentro do baú. E como eu puxava leite, aquele soalho era uma folha de zinco bem liso, bem liso. E a gente precisava molhar para a caixa de leite correr, sabe? Era liso. E a gente vinha vindo embora. Estava eu, minha esposa e a Leia dentro da cabine. E tacaram fogo, naquele tempo cortava a cana com fogo, sabe? Tacaram fogo na cana. Dos dois lados, eu passei com o caminhão num dedo. Minha esposa, não passa aí, bem, não passa, tinha outros caminhos, não passa aí, não, mas sabe o que ela falou? Agora que eu passo. Aí o dia que ela cantou esse hino para mim, eu deitei de um jeito e levantei de outro. E sabe qual foi o que o Senhor me deixou? É lágrimas. Às vezes eu não expresso o Senhor com movimento, mas eu choro facilmente. Você não sabe a dor que o Senhor está deixando para mim, Pai. Mas eu te libero, meu filho, para que você vai para casa. Porque eu já fiz isso daí. E eu sei o quanto é duro. É assim. Quando ele vai, Jesus fala assim: você nunca viu que é da boca das crianças que sai o perfeito louvor. É deles. E muitas das vezes nós queremos do nosso jeito, da nossa forma. Você estava lá ontem, né? Que hora que acabou o culto? 10h10. Que ia vir embora? Não. Que alegria. 10h10. E não é só nós que não queria ir embora, eles também não queriam, não. Também não queria, não. Mas a gente pode sentir a presença de Deus. Criança, moça, menino, rapaz, chorando vir para a igreja, na frente da igreja. Coisa que não se faz mais isso. Se joelhar aqui. Tem um hino que eles falam: me tem que eu quero de volta. Eu não me recordo as expressões da palavra daquele hino. Que é o último hino que aquele moço cantou. Um moço que canta muito. Mas a maioria quem canta é a igreja, ele só vai empurrando. E aí Jesus fala com ela: eu vou limpar meu tempo. Está vendo? E ele disse assim: nunca leste? Quando Deus limpa, a palavra de Deus entra. Quando Deus limpa, a palavra dele permanece em nós. Quando Deus limpa, o nosso desejo é ficar olhando aqui. Onde que eu posso achar alguma coisa que me chame a atenção? Da onde eu posso tirar alguma coisa? E ele diz assim: está escrito. Foi o que o diabo recitou para Jesus. E foi o que Jesus recitou para o diabo. O diabo disse assim: está escrito. Eu darei ordem aos meus anjos a teu respeito. Mas também está escrito: não tenta o Senhor teu Deus. Está escrito. Nesse livro está escrito o teu nome, nesse livro está escrito as suas atitudes, nesse livro está escrito o teu comportamento. Está escrito. Deus em Cristo Jesus os abençoe. Irmão Rangel, leva um abraço da igreja.
Entrega para sua família. Tá? Não esqueça de você, meu filho. Viu? Você faz parte do meu coração. Um dia eu estive na casa deles. Eles moram numa casa no centro ali. E quando eu cheguei lá, achei tão interessante aquilo. Quando eu cheguei lá e estava conversando com ele, ele pegou o celular e fez uma chamada de vídeo para a esposa dele. O meu pastor aqui, ele veio me visitar. Ele aqui, ó. Deus te abençoe, meu filho. Leva o meu abraço para a tua esposa. Diga para ela, continue firme. Deixa eu te dar um testemunho para você. Eu termino já. Uma vez eu vinha vindo de São Paulo. Eu liguei o rádio por volta de umas 2h30 da manhã. E eu ouvi um testemunho de um moço que ela tinha saído da igreja. E ele disse assim: mãe, eu tive um sonho com a senhora. Eu sonhei que a senhora estava correndo atrás de mim, mãe. E a senhora estava assim, poucos metros para me alcançar, mãe. Quando eu olhei para trás, eu não vi mais a senhora. O que será, mãe? Ela disse assim: filho, são as minhas orações que quando você sai, quem vai atrás de você. Por onde você vai, por onde você passa, eu estou olhando para você. Mas eu cansei. Fala para a tua esposa, não cansa de orar por mim, não. Descansa. Ele disse: mãe, a senhora estava quase me alcançando, mãe. A senhora estava quase me alcançando. Não esqueça de orar por mim. Diga para ela: não esqueça de orar por mim, não. Eu não vou esquecer de orar por você, cara. Deus em Cristo Jesus te abençoe. Leva um abraço dessa igreja, meu filho. Você vai embora também? Né? Agora não. Agora não? Sim. Mas venha sempre visitar, meu filho. Venha sempre visitar a igreja. A porta continua aberta para vocês. Quero agradecer a todos que aqui estiveram. Deus abençoe. Amanhã iniciaremos o trabalho no fundo. Amanhã nós vamos começar a levantar isso aí. E eu preciso da colaboração dos irmãos. Preciso. Embora o pastor nos adiantou que ele daria toda assistência, mas o mais interessado nisso daí é nós do que ele. Mais interessado em ser nós do que ele. Então eu conto com a vossa ajuda, eu conto com a vossa cooperação. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Que Deus dê uma semana abençoada